E aí pessoal, tudo bem? Estão gostando da série? Perdoe alguns barulhinhos no vídeo, tá? É porque eu estou fazendo o vídeo usando um mouse, né? Porque o touchscreen desse notebook que eu estou usando está quebrado. Então como o mouse fica muito perto de onde se grava o áudio, às vezes faz uns barulhinhos, tá? Mas é temporário, logo eu vou resolver isso, tá bom? Então continuando aqui as distorções que Paulo faz, né? Agora vamos falar sobre o novo povo lá no Velho Testamento. Em Romanos 10, Paulo diz que Deus havia predito que seria buscado por um outro povo que não era os judeus, mas um povo que não conhecia o seu nome. Ele diz assim, ó: porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu até grifei aqui para vocês verem, ó. Moisés disse: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são meu povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, agora ele cita Isaías: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Tá? Paulo aqui ele mistura duas referências, né? Uma de Moisés e uma de Isaías, ó. Moisés e Isaías, que eu grifei ali em amarelo. Então ele mistura as duas e aplica aos gentios, dando a entender que os gentios seria o povo que não conhecia Deus, que não sabia o seu nome, mas que Deus consentiu que ele fosse buscado e achado por eles. Então vamos começar com Moisés. Paulo está citando Deuteronômio 32, né, que numa tradução mais fiel do hebraico diz assim, ó: provocaram meus ciúmes com um Deus falso. Então o autor está falando que eles seguiram outros deuses. E me irritaram com seus ídolos vazios. Ou seja, o povo seguiu deuses falsos, ídolos vazios. Correto. Pois vou provocar o seu ciúme com um povo falso, que nem os ídolos falsos. Vou irritá-los com uma nação idiota. Aqui o termo em hebraico seria tolo, idiota, tá? A Bíblia de Jerusalém traduz idiota, então é uma tradução que eu vou usar aqui no vídeo. O que Moisés está falando aqui? Que Deus levantaria uma nação estrangeira contra Israel para irritá-los, porque eles seguiram outros deuses, então Deus ia irritar eles com uma nação que seguia deuses falsos, dando mais poder para eles em detrimento de Israel, ou seja, fazendo eles irritar Israel. A Bíblia de Jerusalém comenta que pode ser uma alusão tanto aos filisteus quanto aos babilônicos. Então aqui não é o que Paulo está dizendo ali que Deus ia irritar os judeus fazendo um outro povo, não. O que Moisés está falando aqui é que Deus iria levantar inimigos contra Israel, porque como Israel provocou a ira e o ciúme de Deus, então Deus ia fazer o parecido, ia se vingar do seu povo. Agora, Paulo aplica isso aqui aos cristãos, ali em Romanos. Aí fica duas perguntas. Primeiro, os cristãos são idiotas? Lembrando que é uma pergunta retórica, tá? Porque aqui ele diz assim, ó: vou irritá-los com uma nação idiota. Então se Paulo entende que aqui é os cristãos, como ele diz ali em Romanos, tanto que aqui em Romanos ele fala insensato, né? Quer ver, ó? Ó, com gente insensata provocarei-vos a ira. Então os cristãos são insensatos? Porque diz que Isaías está falando. Então é uma pergunta honesta e respeitosa. Os cristãos são idiotas? Porque se Paulo aplica isso aqui aos cristãos, não quer dizer que os cristãos são insensatos, tolos, idiotas. Os cristãos são uma nação, um povo? Eu acho que não. Acho que o cristianismo é uma religião que engloba vários povos. E é disso que Isaías está falando aqui no texto? Não, não tem nada a ver. O que Isaías está falando é que Deus ia irritar e provocar o ciúme do povo dele, favorecendo uma nação inimiga. Tá bom? A segunda referência é de Isaías 65, que diz assim, ó: e Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, aos cristãos. Os verbos em Isaías aqui estão no passado, ó. Fui achado no passado, não está no futuro. Eu vou ser achado, não, está no passado. Então você faz uma pergunta aqui honesta também: já haviam cristãos na época do profeta Isaías? Porque Paulo diz que aqui é os cristãos, ó: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado, ou seja, no passado, aos que por mim não perguntavam. Então, se Paulo entende que aqui eram os cristãos, então já tinham cristãos na época do profeta Isaías? E no passado ainda, Deus já tinha se manifestado aos cristãos? Não, porque Isaías está se referindo a Israel mesmo. Quando ele fala assim, ó: fui buscado pelos que não perguntavam por mim e achado por daqueles que não me buscavam. Ele está, ó, a uma nação que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui. O que o profeta está falando? Ele está falando aqui de Êxodo, que Deus falou para Moisés que ele apareceu para Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Então os patriarcas conheciam Deus, foi para eles que ele foi manifestado, e foi a eles que Deus permitiu conhecer o seu nome, o povo hebreu, o povo que surgiu a partir de Abraão. Mas pelo seu nome o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido, porque nem Abraão, nem Isaac e Jacó conheciam o nome de Deus. Deus só é revelado a partir de Moisés, né, lá no Monte Sinai, na sarça ardente, etc.
Então é isso que Isaías tem em mente, que ele fala que foi manifestado para uma nação que não invocava o nome dele, ou seja, os patriarcas. Tanto que está no passado ali, Isaías. Então, o que o profeta está falando é isso. Não tem nada a ver com a igreja nem com o cristianismo. Ó, fui achado daqueles que não me buscavam, a uma nação que não invocava o meu nome. Simples. Tanto que na continuação do versículo aqui de Isaías 65, o autor identifica essa nação. Ó, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Quem que é o povo rebelde? É a mesma nação aqui do versículo 1. A nação que não buscava, não conhecia o seu nome. Que anda por caminho que não é bom, após seus pensamentos. É a nação de Israel. Tá? Logo, Paulo distorce esses dois versículos de Moisés e Isaías e aplica à igreja e aos cristãos. Tá bom, pessoal? Então analise aí e tire suas conclusões. Paz a todos.